Pedroso já estava em liberdade. Na Assembleia da República era assim recebido. Eu tinha miúdos na minha sala. Choravam. Fincavam as mãos, as unhas que não têm porque as roem, e diziam: só mortos, só mortos, só mortos. O que é que sentiu naquela altura? Revolta, nojo. Isto é um processo que envolve muita gente poderosa a nível económico e social. Que essa gente consegue tudo. André é uma das testemunhas principais do processo. Diz ter sido abusado por Carlos Cruz, Ferreira Diniz e Carlos Silvino. À investigação e depois em tribunal, diz ter visto na casa de Elvas Paulo Pedroso, Ferreira Diniz, Hugo Marçal, Manuela Brantes, Jorge Rito e Gertrudes Nunes. André foi submetido 2 vezes a perícias sobre a personalidade. Concluiu sempre pela veracidade global do seu relato. Doutor, estes rapazes não mentiram em tribunal? Dos que eu conheço e do que eu conheço, estes rapazes não mentiram nem em tribunal, nem na investigação. Eu tenho dito várias vezes, portanto, eu sou militante do Partido Socialista, embora um militante não muito ativo, e, portanto, conheci algumas das pessoas, portanto, referenciadas e, portanto, para mim não foi fácil, nem foi cómodo, portanto, ter-me visto confrontado com estes factos. Mas agora é assim, ao ter conhecido a generalidade dos jovens adultos referenciados como abusados, ao ter percebendo como é que a sua personalidade, a sua vida mental, portanto, se organizava. E eu consigo, profissionalmente, portanto, tirar ilações, portanto, tirar conclusões acerca da capacidade que aquela pessoa tem para falar a verdade ou para falar mentira. Dezembro de 2003, 10 arguidos são formalmente acusados. São eles Carlos Cruz, Hermano José, Paulo Pedroso, Carlos Silvino, Jorge Rito, Ferreira Diniz, Hugo Marçal, Manuela Brantes, Francisco Alves e Gertrudes Nunes. Desses, só 7 chegaram a julgamento. 5 meses depois de ser conhecida a acusação, a juíza Ana Teixeira e Silva deixa cair Francisco Alves, Hermano José e Paulo Pedroso. Do ponto de vista da investigação, havia alguma coisa que fizesse prever isso mesmo? Tanto que não foi previsível que ele foi acusado como foram os outros arguidos, porque os elementos, os indícios fortes que haviam para uns, existiam para outros. E mesmo as vítimas eram comuns e estavam nos mesmos locais. E os elementos indiciários que havia contra o Dr. Paulo Pedroso eram os que havia contra os outros arguidos, alguns dos outros arguidos. E, portanto, isso, em termos de investigação, a nós criou-nos alguma perplexidade. Ana Teixeira e Silva pôs em causa o reconhecimento de Paulo Pedroso, mostrando forte convicção de que as 4 testemunhas se tivessem enganado. Pedroso, que tinha sido acusado de 23 crimes de abuso sexual de menores, fica assim de fora do julgamento. Os que lá estão em julgamento são só a guarda avançada, porque o grosso da coluna está cá fora. Mas os miúdos falaram de muita gente. Muitas dessas pessoas acabaram por ver o seu nome envolvido no escândalo, sem, contudo, terem sido sequer acusadas. Os crimes de que poderiam ser suspeitos prescreveram e, por isso, acabaram arquivados. Foi o caso do ex-futebolista Chalana, de Carlos Mota, o antigo secretário de Carlos Cruz, que desapareceu misteriosamente, e dos políticos Ferro Rodrigues e Jaime Gama. Em que circunstâncias é que são mencionados na investigação os nomes de Ferro Rodrigues e Jaime Gama? Eles começam a ser referidos pelas gerações mais antigas, que os colocam, nomeadamente, na casa dos Eres, e onde foram referidas orgias com meninas e com meninos. Estes são indivíduos que hoje estão casados e têm uma estabilidade familiar e que não quiseram, de maneira nenhuma, vir aos autos formalmente, até porque já estava tudo fora de procedimento e já estavam, os factos estavam prescritos, e vieram estas gerações mais recentes, mas que também os factos já não estão em procedimento. Portanto, já tinham mais de 16 anos e 6 meses à data,
também a colocar essas mesmas pessoas na casa dos erros, na mesma casa, a referir as mesmas situações de abuso também. É nesta altura que a tese da cabala começa a ganhar força. A investigação é acusada de perseguir o Partido Socialista. A investigação, os investigadores também não acharam estranho serem só pessoas do PS envolvidas? Pessoas do PS envolvidas não é bem assim. Eu quero corrigir aí uma situação. Em procedimento, a maior parte ou a generalidade das pessoas eram do PS. Em procedimento. Não quer isto dizer que aquilo que se constatou que seja de algum quadrante político em específico. Agora, havia de outros quadrantes, só que não em procedimento. Isto é importante que se diga, porque a investigação não perseguiu nenhum partido político, nem ninguém em especial. Posso jurar e garantir que a investigação apenas e só perseguiu quem fez o quê. A cabala não faz, portanto, qualquer sentido, na sua opinião? Mas as pessoas que falam dela sabem que não faz sentido. Estão a tirar poeira para os olhos da população. Porque então, agora que são poder há 3 anos, como é que não disseram ainda quem foi que urdiu